Gostaria de convidar o vereador Cal para fazer a chamada. Muito boa tarde a todos. É um prazer nessa casa recebê-los e a presença do vice-prefeito Rodrigo Neves Barreto. Andrigo de Carvalho. Bruno Lessa. Carlos Macedo. Doutor Emanuel Rocha. Gesivaldo Ribeiro de Freitas, Renatinho. Henrique Vieira. Jaime Suzuki. José Vicente. José Vitor Vieira Bissonho Júnior. Leonardo Giordano. Luiz Carlos Galo de Freitas. Milton Carlos Lopes Cal, presente. Paulo Eduardo Gomes. Presente. Paulo Henrique. Paulo Roberto Matos Bagueira Leal. Presente. Priscila Nossetti. Renato Cariello. Beto da Pipa. Rodrigo Flesch Fará. Tânia Rodrigues. Verônica Lima. Senhor presidente, 18 vereadores responderam à chamada. Sim, Paulo Henrique foi chamado. Havendo o número legal, com a proteção de Deus, estão abertos, serão encerrados os nossos trabalhos. Queria registrar aqui a presença do prefeito da cidade, nosso prefeito Rodrigo Neves. Seja bem-vindo a esta casa, né? Grata satisfação de estar recebendo aqui para o prefeito fazer, né, a leitura da mensagem, mas, dando a continuidade, gostaria de convidar os secretários de governo que estão aqui empossados para que possa assumir aqui os assentos internos do plenário. Secretários do município. Você quer que eu vá te digitando aqui? Não, só um instantinho. Gostaria de convidar o vereador Vitor Júnior para fazer uma leitura de um texto bíblico. Se possível, todos de pé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Convido o segundo secretário, o vereador Emanuel Rocha, para fazer leitura da ata da sessão, as atas da sessão anteriores. Uma boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Serviço de Atos. Ata da terceira reunião extraordinária do segundo período ordinário do ano de 2012, presidida pelo senhor vereador Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, presidente. Às 16 horas e 55 minutos do dia 19 de dezembro de 2012, sob a presidência do senhor vereador Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira secretaria foi ocupada pelo senhor vereador Emanuel Jorge Mendes da Rocha. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Alberto Pinto Magaldi, Edgar Folija, Gesivaldo Ribeiro de Freitas, Renatinho, João Gustavo, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes, Valdec Carneiro. Foram consignadas as presenças dos senhores vereadores José Vitor Júnior, Roberto Fernandes Jales, Beto da Pipa, Wilde Ricardo da Rocha,
Permaneceram os ausentes vereadores André Diniz, justificada, Carlos Macedo, José Augusto Vicente e Renato Carillo. Só para registrar aqui, convidar para compor a mesa o vice-prefeito Axel Grael. Perfazendo plenária a frequência de 14 senhores edis, havendo um número legal, o senhor presidente deu início à sessão extraordinária. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados nossos trabalhos. O senhor vereador João Gustavo leu um trecho bíblico. A convite, logo após, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia, projeto de decreto legislativo 094/2012, autoria do vereador Renatinho. Foram lidos pela primeiro secretário, os pareceres favoráveis das comissões competentes, sendo aprovado em discussão única o projeto de resolução 02/2012, de autoria do vereador professor Valdec. E outros foram lidos no primeiro secretário, pareceres favoráveis da comissão competente, discutido pelo autor e pelo vereador Renatinho, sendo aprovado em discussão única o projeto de resolução 03/2012, de autoria da comissão executiva. Foram lidos pelo primeiro secretário os pareceres favoráveis da comissões competentes, sendo aprovado em discussão única o projeto de lei 154, 155/2012, de autoria da Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Serviço Público, 156/2012, de autoria do vereador Milton Cal, e outros. Foram lidos em primeiro secretário os pareceres favoráveis a comissões competentes, sendo todos aprovados em primeira e segunda discussão e redação final, com as devidas dispensas de tertício legal requeridas e obtida pelo douto plenário. Projeto de Lei 145/2012, autoria do vereador Renato Carillo. Carlos Magaldi, dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer leitura dos pareceres favoráveis das comissões permanentes em matéria e, de imediato, proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. A seguir, o senhor presidente convidou os senhores vereadores Sérgio Fernandes, Padre Hilde Ricardo, como escrutinadores da votação nominal. Neste momento, o vereador Milton Cal encaminhou a bancada pelo voto sim, prosseguindo o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que os que votassem sim votaria pela aprovação da matéria e os que votassem não votaria contra a matéria. Fizeram uso do voto 13 senhores edis, votaram sim 12 senhores edis, a saber, Carlos Alberto Magaldi, Edgar Foli, Emanuel Rocha, João Gustavo, Vitor Júnior, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Paulo Bagueira, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes, Valdec Carneiro e Hilde Ricardo. Sendo aprovado em segunda discussão, redação final com abstenção de um voto do vereador Renatinho. Projeto de resolução 04/2012, de autoria do vereador da Comissão Executiva. Dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura dos pareceres favoráveis das comissões pertinentes à matéria e, de imediato, proceder a chamar nominal dos senhores vereadores a seguir. O senhor presidente convidou os senhores vereadores Sérgio Fernandes e Milton Cal como escrutinadores da votação nominal. Neste momento, o vereador João Gustavo encaminhou a bancada pelo voto sim. Prosseguindo, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que quem votasse sim votaria pela aprovação da matéria, os que votassem não votaria contra a matéria. Fizeram uso do voto 13 senhores edis. Votaram sim 12 senhores edis, a saber, Carlos Magaldi, Edgar Folia, Emanuel Rocha, João Gustavo, Vitor Júnior, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Paulo Bagueira, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes e Valdec Carneiro. Sendo aprovado em segunda discussão, redação final com abstenção de voto do vereador Renatinho, não havendo mais matéria sobre a mesa, o senhor presidente encerrou a reunião extraordinária às 17h50, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada esta ata por Maria Ivone, redatora, chefe de serviço das atas, a qual, depois lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa. Câmara Municipal de Niterói, serviço de ata de 12ª reunião ordinária do segundo período ordinário do ano de 2012, presidida pelo senhor vereador Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, presidente. Às 17h55, no dia 19 de dezembro de 2012, sob a presença do senhor vereador Paulo Roberto Bagueira Matos Leal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Carlos Alberto Pinto Magaldi.
O segundo convite, além desses vereadores, responderam a chamada nominal os vereadores Carlos Macedo, Edgar Foli, Renatinho, João Gustavo, Vitor Júnior, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Roberto Fernandes, Jale Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes e Valdec Carneiro e Hilde Ricardo. Foi consignada a presença do vereador Renato Cariello, permaneceram ausentes o vereador André Diniz, justificada, e José Augusto Tavares Vicente, perfazendo no plenário a frequência de 16 vereadores, 16 edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados nossos trabalhos. O vereador Renatinho leu o trecho bíblico a convite. A ata dessa sessão anterior foi lida e aprovada pelo douto plenário, sem observação. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente, um telegrama do Ministério da Saúde referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento do artigo 1º da Lei 9452/97, ofício 1206-1207/2012, da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Niterói, em resposta às respectivas indicações 272-653/2012. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo, lido e encaminhado o projeto-lei 157, da autoria do vereador Renatinho. Lido e encaminhado o projeto de decreto legislativo 094/2012, de autoria do vereador Renatinho. Lido e encaminhado as indicações 1896/2012, de autoria da Comissão de Direitos Humanos da Criança, Adolescente, do Idoso, da Mulher e da Pessoa com Deficiência, de autoria do vereador Renatinho. Lida e aprovada a moção 423/2012, de autoria do vereador Renatinho. Continuando, senhor presidente, passou imediato à ordem do dia projeto-lei 134/2012, oriundo da mensagem executiva 029/2012, da lei orçamentária. Dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura do parecer da CCJ, sendo discutido pelos vereadores Valdec Carneiro e Renatinho, Luiz Carlos Galo, Carlos Macedo, e de imediato proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. O vereador Valdec Carneiro solicitou que as emendas de sua autoria, inclusive aprovada em primeira discussão, fossem retiradas. Em seguida, o senhor presidente convidou os vereadores Milton Cal e Hilde Ricardo da Rocha como escrutinadores da votação nominal. Nesse momento, o vereador Carlos Macedo encaminhou a bancada pelo voto sim. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que os que votassem sim votaria na aprovação da matéria, os que votassem não, votaria contra a matéria. Fizeram uso dos votos 16 edis. Votaram sim 13 senhores edis, a saber, Carlos Macedo, Carlos Magaldi, Edgar Folia, Emanuel Rocha, João Gustavo, Luiz Carlos Galo, Milton Cal, Paulo Bagueira, Renato Cariello, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes e Hilde Ricardo. Com a abstenção dos votos, vereadores Renatinho, Vitor Júnior e professor Valdec Carneiro. Sendo aprovada em segunda discussão a redação final, com a justificativa dos vereadores Vitor Júnior, Valdec Carneiro. Nesse momento, o senhor presidente colocou em votação as emendas 032, 040, 047, 2012, de autoria do vereador Renatinho. Dando início à votação, o senhor presidente convidou ao vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, a fazer a leitura da parecer da CCJ e de imediato proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Em seguida, o presidente convidou os vereadores Hilde Ricardo, Milton Cal como escrutinadores da votação nominal. Nesse momento, o vereador Carlos Macedo encaminhou a bancada pelo voto não. Continuando, o senhor presidente esclareceu o douto plenário que os que votassem sim, votaria pela aprovação das emendas, e os que não votassem não, votaria contra as emendas. Fizeram os votos 16 edis, votaram sim 5 senhores edis, a saber, Renatinho, João Gustavo, Galo, Valdec Carneiro e Hilde Ricardo. Votaram não 11 edis, a saber, Carlos Macedo, Magaldi, Edgar Folia, Emanuel Rocha, Vitor Júnior, Milton Cal, Paulo Bagueira, Renato Cariello, Roberto Jale, Beto da Pipa, Rodrigo Fará e Sérgio Fernandes. Sendo rejeitadas as emendas... Sendo rejeitadas as emendas, logo após foi colocada a votação da emenda 043, de autoria do vereador Renatinho. Dando início à votação, o senhor presidente convidou o vereador Emanuel Rocha, primeiro secretário, para fazer a leitura dos pareceres
da CCJ e de imediato proceder à chamada nominal dos senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente convidou o vereador Wilde Ricardo e Milton Cal para escrutinadores da votação nominal. Nesse momento, o vereador Carlos Macedo encaminhou a bancada pelo voto não. Continuando, o senhor presidente esclareceu ao douto plenário que os que votassem sim votaria a aprovação da emenda, os que votassem não votaria contra a emenda. Fizeram uso do voto 16 edis. Votaram sim 2 senhores edis, a saber, Renatinho e Galo. E não 14 edis, a saber, Carlos Macedo, Magaldi, Edgar Folia, Manuel Rocha, João Gustavo, Vitor Júnior, Milton Cal, Paulo Bagueira, Renato Cariello, Roberto Jales, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sérgio Fernandes, Valdec Carneiro e Wilde Ricardo. Rejeitada a emenda com a justificativa do voto do vereador Renatinho, dando prosseguimento ao senhor presidente, deu por aberto o pequeno expediente de ordem. O vereador Carlos Magaldi teceu o comentário a respeito da sua trajetória política de 26 anos nessa casa, onde construiu uma grande relação de amizade, ressaltando que na hora da saída a emoção era mais forte. Finalizou acrescentando que deixou sua contribuição para a cidade através de projetos, indicações e requerimentos de sua autoria. Pela ordem, o vereador Edgar Folia também comentou sobre a sua luta política, principalmente no bairro de Santa Bárbara, antes uma fazenda e hoje um dos melhores lugares para se viver. Pela ordem, o vereador Cal lembrou que esta casa sempre contribuiu para a governabilidade desta cidade, finalizando elogiou o vereador Carlos Magaldi pela relação de amizade, companheirismo. Pela ordem, o vereador Galo fez a leitura de uma consulta referente ao PCCS dos funcionários públicos, reconheceu a luta do senhor Tuninho Faro em prol aos funcionários municipais. Pela ordem, o vereador João Gustavo também agradeceu aos seus pares pelo período que esteve nessa casa. Pela ordem, o vereador Renatinho saudou os presentes, mais uma vez lamentou os fatos das sessões não serem transmitidas ao vivo. Em seguida, elogiou o promotor de justiça Rubem Baixo Viana, que será homenageado nesta casa com a medalha do Zé Clemente e o título de cidadão benemérito. Finalizando, cobrou a apreciação da votação do PCCS do funcionário público municipal, ressaltando que o papel mais importante do parlamentar era fiscalizar o poder executivo. Desejou a todos um Feliz Natal, próspero Ano Novo. Ao final dos trabalhos, o senhor presidente Paulo Bagueira convidou a todos que assistirem a cantada de Natal, próximo dia 20 de dezembro, do corrente às 19 horas. Também parabenizou o doutor Rubens de Baixo Viana, promotor de justiça, pela homenagem. Na oportunidade, agradeceu os vereadores que não participaram da próxima legislatura, lembrando que os grandes guerreiros continuarão lutando pela cidade, mesmo sem mandato. Não havendo mais oradores inscritos, senhor presidente encerrou o presente reunião em 20 horas, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada a ata por Maria Ivone, redatora-chefe de serviço de ata, a qual, depois de lida aprovada, foi assinada por membros da mesa. Câmara Municipal de Niterói, serviço de ata de instalação do primeiro período ordinário do ano 2013, presidida pelo senhor vereador Milton Cal, primeiro vice-presidente. Às 17h10, do dia 15 de fevereiro do ano 2013, sob a presença do senhor vereador Milton Cal, foi declarada aberta a Câmara Municipal de Niterói, sessão de instalação do primeiro período ordinário de 2013. A primeira secretaria foi ocupada pelo vereador Galo. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes vereadores: Bruno Lessa, Emanuel Rocha, Renatinho, Henrique Santos, Jorge Andrigo, José Vicente, Leonardo Soares, Jordano, Paulo Eduardo Gomes, Priscila de Souza Inocente, Renato Ferreira de Oliveira, Cariello, Roberto Fernandes de Charles, Beto da Pipa, Verônica dos Santos Lima, Tânia Regina Pereira Rodrigues. Foi consignada a presença do senhor vereador Jaime Suzuki. Permaneceram ausentes os senhores vereadores Carlos Macedo, Paulo Henrique da Silva de Oliveira, Paulo Roberto Matos Leal, Rodrigo Fará e José Vitor Vieira, Vitor Bisonho Júnior. Perfazendo no plenário a presença de 16 senhores edis. Continuando, o senhor presidente saudou os senhores vereadores, os demais presentes, e de imediato deu por aberto o período legislativo do ano 2013. Neste momento, o vereador Paulo Eduardo perguntou ao presidente qual era o item do regimento interno que impedia que os vereadores
se pronunciarem, lembrando que a cidade enfrentava vários problemas. E de pronto o vereador Galo, primeiro secretário, primeiro secretário da mesa diretora, informou ao vereador que o mesmo esteve afastado da vereança durante 4 anos, esquecendo que na sessão de instalação não havia pronunciamento. E aproveitou a ensejo para informar ao vereador Paulo Eduardo que a reunião realizada com os senhores vereadores ficou acertado que o senhor prefeito viria em plenário para fazer a leitura da mensagem executiva na primeira sessão ordinária. O vereador Paulo Eduardo Gomes comentou que não acreditava que o prefeito Rodrigo Neves tivesse a coragem de vir em plenário para debater com os vereadores, admirando o fato de o prefeito não ter encaminhado, admirado pelo fato do prefeito não ter encaminhado a esta casa a mensagem executiva 01/2013. Na oportunidade, informou que o pessoal manifestava seu protesto. Logo após, o vereador Leonardo Jordano comunicou que o senhor prefeito virá em plenária para apresentar a referida mensagem. O vereador Renatinho elogiou de forma democrática, como presidente da mesa, conduziu esta sessão, permitindo o pronunciamento dos senhores vereadores, que também esperava que o senhor prefeito viesse em plenário para debater com os vereadores os problemas da cidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente esclareceu, agradeceu a presença de todos e de imediato encerrou a presente reunião às 17h25, marcando a primeira sessão ordinária para o dia 19 de fevereiro do corrente ano, na hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrada esta ata por Maria Ivone, redatora-chefe do serviço de ato, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros dessa reunião. Senhor presidente, lida a ata. Para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Prefeito está aqui voltando a fala para o prefeito que estamos aqui recebendo o prefeito da cidade para que possa aqui falar da sua primeira mensagem. Prefeito, a Câmara está aqui para te ouvir. Prefeito, por gentileza, só um minutinho para fazer uma questão de ordem à presidência para eu me organizar. Gostaria que a presidência explicasse a todos nós, já que nós não tivemos reunião prévia à presença do prefeito na Câmara, gostaria de saber qual é o formato da reunião. Nós temos uma sessão plenária que, pelo regimento e pela lei orgânica, se instala às 5 horas, vai até, no mínimo, às 8 horas, podendo ser prorrogada se necessário. Eu gostaria de saber, para que nós nos organizemos, qual é o formato. O prefeito Rodrigo fala, expõe, não sei se outros secretários vão expor, e depois daí o que fazem os vereadores. É esse formato que eu gostaria de saber, para que nós pudéssemos nos preparar a priori. Então, vereador, para um dia tão especial que é a presença do prefeito da cidade na Câmara de Vereadores. Então, vereador, é só para colocar o vereador, como é de praxe. O prefeito aqui, geralmente, teria que vir aqui à casa para fazer a sua primeira leitura de mensagem, mas, geralmente, ele manda o secretário de governo. Então, hoje, a Câmara está recebendo o prefeito aqui para que possa fazer a leitura da sua mensagem. Em seguida, o prefeito faz a leitura, retira-se, e nós damos continuidade à nossa sessão plenária normal, faz a sua leitura normal, o procedimento normal, com a leitura de projetos, com o pequeno expediente, com o grande expediente. Então, é assim. Inclusive, o vereador já colocou aqui, pediu para se inscrever no pequeno expediente, não é isso? Para mim está claro, é que na sessão de sexta-feira, o que foi dito é que o prefeito viria, apresentaria a mensagem inaugural e debateria com os vereadores. Olha só, você estava aqui, ele disse, o Leonardo Jordano disse que ele debateria. Não tem nenhum problema, eu acho que o Rodrigo não tem que debater. Eu não sou um vereador que passou 8 anos aqui fingindo que era vereador. Eu sei exatamente que sequer o prefeito precisaria vir aqui para ler a mensagem. Isso não seria nada demais, eu disse na sexta-feira. Agora, não fui eu que disse que o prefeito viria aqui para apresentar e debater. Eu quero dizer a priori, Rodrigo, eu quero dizer, prefeito Rodrigo, que eu acho que essa não é a única oportunidade que nós teremos para debater os projetos da cidade.
teremos audiências públicas com o seu secretariado, portanto, não faço disso um bicho de 7 cabeças. A única coisa que eu estou dizendo é que, conforme eu avisara, salientara na sexta-feira, o prefeito viria aqui, faria a leitura, em seguida se retiraria. E eu não vejo nada de demérito nisso. Então, vereador, está claro o posicionamento do vereador, está claro a ordenança do trabalho de hoje. Prefeito, por gentileza. Só uma parte, se for possível. Na verdade, o vereador Leonardo está presente, mas é para fazer um esclarecimento. Eu não estou pedindo. Na sexta-feira, o que foi colocado, e eu queria parabenizar a presença do nosso prefeito eleito, Rodrigo Neves, que o prefeito viria portando a mensagem que modifica o modelo administrativo de Niterói, mas em nenhum momento, e isso tem que ficar claro, né, foi colocado que o prefeito viria fazer o debate. O debate, quem tem que fazer e vai fazer no momento adequado é o conjunto dos vereadores. É isso. Olha só. Olha só. Não, vamos pular agora. Olha só. O prefeito vai embora. Eu vou pedir, por gentileza, à plateia, para que possa o vereador fazer o seu pronunciamento. Um minuto. Presidente, pela ordem. É breve. É porque, na verdade, o Paulo está dando uma ênfase à palavra debate. O que eu exaltava, a intenção da minha fala é exaltar o que tem que ser exaltado e é reconhecido, e é correto. Na média, os prefeitos enviam um secretário para fazer a leitura da mensagem. O que eu pretendi expressar é que não falta coragem ao prefeito de comparecer pessoalmente na Câmara. E debateu por muito tempo como vereador. Isso não cabe do ponto de vista da instalação da sessão. Mas o Paulo enfatizou como se esse fosse o problema fundamental, a questão fundamental. Para mim, senhor presidente, a gente vai ter amplas possibilidades de debater. O que me importa é que haja o esclarecimento dos conteúdos e das execuções de ações do governo. E isso o prefeito veio fazer sem prejuízo do debate dos vereadores. O prefeito usar a palavra na Câmara para debater as confrontações com os vereadores têm os instrumentos do requerimento. E isso, Paulo, se eu usei uma má palavra, é verdade então que usei, mas é verdade, por outro lado, que Vossa Excelência transformou essa má palavra na polêmica central, sendo que o desafio de Vossa Excelência, no início daquela sessão, era a reclamação da ausência da mensagem executiva. E o prefeito, e a gente estava tentando informar que ela só não acontecia naquela sessão porque o prefeito, de viva voz, e assim eu disse, viria à Câmara Municipal. Usei a palavra debater de forma equivocada, mas a presença do prefeito não lhe faltou coragem para estar aqui hoje. É isso que eu pretendia enfatizar, e eu acho que é bom que o prefeito de Niterói venha pessoalmente tratar da realização e dos seus planos e metas de curto prazo para a cidade. Então, se essa é a questão, assim, com essa verve, a palavra debate, então, estava mal aplicada. Mas eu quero também dizer a Vossa Excelência que a reclamação principal, aquela que trouxe Vossa Excelência ao microfone naquela sessão, era a ausência do texto. E a tentativa de explicação era que o Rodrigo viria pessoalmente para trazer as informações. Muito obrigado. Para encerrar, presidente Bagueira. Para encerrar, presidente Bagueira, inclusive torcendo para que nós tenhamos público todo ano, os 4 anos do mandato. Porque talvez vejam o comportamento da Câmara e não num dia especial. Para encerrar, em primeiro lugar, quem consumir na TV Câmara a minha intervenção de sexta-feira e a intervenção de hoje, vai ver quem falou o quê. Em primeiro lugar, eu disse claramente que não via, vejo com respeito, Rodrigo, apesar de eu ter debatido, entre aspas, com você mais tempo que o Leonardo Giordano, ele esquece disso, tá? Ele esquece disso. Então, na realidade, eu não vejo nada demais, em primeiro lugar, o prefeito não vir aqui, e não acho um ato menor ter um assessor, um secretário de governo, um secretário executivo vir aqui fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, em defesa da verdade e da justiça, disse que não, Rodrigo não cometia, como o Leonardo Giordano falou, está registrado, um ato inédito.
O ex-prefeito Godofredo Pinto não veio todas as vezes, e eu disse isso na sexta-feira, mas veio aqui também. Portanto, não era inédito o Rodrigo vir. Mas a ânsia de agradar o prefeito da sua base faz com que diga que o fato é inédito. Então não foi inédito porque Godofredo veio aqui, não foi inédito porque Valdenir veio aqui, Moreira Franco veio aqui e Ronaldo Fabrício veio aqui. E eu saúdo, Rodrigo, que você tenha vindo aqui. Até porque você sabe muito bem que eu não fico nas costas de ninguém lhe criticando por aquilo que eu acho que você merece crítica. Agora, eu acho que você também não precisa de um excesso de proteção, que inventem interpretações porque eu disse, porque o que eu disse na sexta-feira está claro. Está claro, eu disse que Rodrigo não viria aqui para debater, porque não tem condições de sustentar o que pela imprensa ele está fazendo. E isso nós vamos discutir com o secretário de Fazenda, com o secretário de Saúde. Tenho vários amigos no seu governo, e você sabe disso, mais do que vários que estão nesse plenário. Então eu tenho certeza absoluta que com as instalações que o presidente Bagueira está instalando no subsolo, no antigo espaço do restaurante, nós vamos ter uma sala para conversarmos com o Axel, com o vice-prefeito, conversarmos em audiências públicas com o secretariado e, portanto, debater o déficit que não é do tamanho que está sendo dito pelo secretário de Fazenda e pelo prefeito, discutir as crises que se sucedem. Então, nós vamos ter todo o tempo do mundo. E que, no que depender de mim, mesmo sob o ponto de vista da crítica, às vezes dura, e será, você pode estar certo que eu e a bancada do PSOL estaremos trabalhando aqui na casa, sem subserviência, sem calar a boca, sem bajular, para que Niterói tenha um prefeito melhor do que o prefeito que teve nos últimos períodos recentes da história da nossa cidade. Muito obrigado, vereador Paulo Eduardo. Vamos ouvir agora o prefeito. Só, prefeito, para registrar aqui a presença do nosso ex-prefeito Godofredo Pinto, uma pessoa muito bem-vinda a esta casa. E o ex-vereador Fernando Oreri, que também já foi presidente desta casa. E o vereador Magaldi, que agora está ocupando o lugar de Paulo Eduardo ali, né, Magaldi? Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, meu querido presidente da casa, vereador Paulo Bagueira, que tem sido um extraordinário parceiro nesse início de nossa caminhada. Gostaria de saudar os vereadores aqui presentes, e para mim é uma honra e um prazer enorme ocupar essa tribuna depois de ter ocupado durante um bom período essa tribuna nos debates do Parlamento, da Câmara de Vereadores. Quero cumprimentar o vereador Paulo Eduardo, quero cumprimentar o vereador Henrique, o vereador Renatinho, a bancada do PSOL. Quero cumprimentar o vereador Bruno Lessa, expressão da juventude, da renovação. Quero cumprimentar de modo muito especial todos os vereadores que compõem a bancada de apoio ao governo municipal. Trataremos todos os vereadores de maneira republicana, como é do nosso histórico, do nosso compromisso, mas evidentemente eu quero fazer uma saudação muito especial ao líder do governo, meu querido amigo, parceiro, vereador Cal. Aliás, hoje eu estou encaminhando o ofício ao presidente da casa, formalizando a indicação do vereador Cal como líder do governo, a vereadora Verônica Lima, minha querida companheira do Partido dos Trabalhadores, também um orgulho para mim tê-la como vereadora, primeira vereadora mulher
negra, que defende a diversidade e que será a nossa vice-líder do governo. Gostaria de cumprimentar a bancada de vereadores do PMDB, meu querido vereador Rodrigo Fará, vereador Beto da Pipa. Gostaria de agradecer muito, e eu falei com o Bagueira que é um luxo, presidente, ter o nosso decano, vereador José Vicente Filho, essa tradição política que é aqui no parlamento, no nosso plenário. Eu tenho certeza, Zé, que suas contribuições, suas observações como decano da casa serão sempre úteis para o nosso governo. Gostaria de agradecer e saudar o vereador Paulo Henrique, a vereadora Priscila Nossetti, ao vereador Andrigo, ao vereador Jaime Suzuki, a minha querida amiga vereadora Tânia Rodrigues, meu querido amigo de alguns anos já, vereador Galo. Gostaria de cumprimentar, felicitar e manifestar minha alegria pela presença do vereador Vitor Júnior nesta casa. Enfim, gostaria de cumprimentar o Emanuel Rocha, meu querido vereador, cumprimentar o líder do PT na casa, o vereador Leonardo Giordano. Acho que fiz referência a todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar o meu vice-prefeito, que para mim é um orgulho, e eu acredito que para a cidade de Niterói ter essa figura competente, íntegra, que também é um símbolo de lutas e causas importantes da nossa cidade, meu vice-prefeito, Axel Grael. Gostaria de cumprimentar todo o meu secretariado aqui presente. E, presidente, eu fiz questão de pedir a alguns importantes secretários do governo que viessem no dia de hoje dar uma demonstração de reconhecimento do Poder Executivo ao Poder Legislativo. A política é feita de gestos e o fato de virmos aqui boa parte do governo, o prefeito e o vice-prefeito, demonstra o reconhecimento inequívoco do Poder Executivo ao papel, à importância do Poder Legislativo. Nós estamos inaugurando hoje o período legislativo, a nova legislatura, e eu tenho certeza que esse procedimento será um procedimento frequente em todos os anos de presença do prefeito para apresentação da mensagem inaugural à casa. Não é, como já foi dito, uma obrigação e muito menos é um favor. É simplesmente um gesto de reconhecimento à importância da união do Legislativo com o Executivo, das forças vivas da cidade, no enorme desafio de reconstrução da nossa cidade. Eu quero cumprimentar o secretário Daniel Marques, que é vereador desta casa, meu querido amigo, parceiro de longa jornada, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, o vereador Valdec Carneiro. Gostaria de cumprimentar a secretária executiva do prefeito, doutora Maria Célia, o procurador-geral do município, doutor Raposo, o secretário municipal de governo, doutor Rivo Giannini, o meu querido secretário de administração, que foi até bem pouco tempo seu diretor administrativo da casa, nosso querido amigo Moacir Linhares. Gostaria de agradecer ao meu secretário de Fazenda, que tem sido incansável nesse esforço de reorganização das contas públicas do município, o doutor Barbiero, o secretário de Ordem Pública do município, Coronel Marco Jardim, o presidente da Fundação de Artes de Niterói, o vereador André Diniz, o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, o Fabiano,
Gostaria de agradecer ao coordenador especial de acessibilidade da Prefeitura, João Carvalho, o secretário de Cultura, Arthur Maia, o secretário de Participação Social, Anderson Pipico, a secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle, doutora Patrícia Aldi, a nossa querida secretária de Urbanismo e Mobilidade Urbana, doutora Verena Andreata, a secretária de Conservação e Serviços Públicos da Prefeitura de Niterói, doutora Deise Bonassa, o presidente e eventual secretário de Obras e Infraestrutura da Prefeitura, Domício, e o meu querido secretário de Saúde, que também é um amigo, um luxo para a cidade tê-lo como secretário de Saúde, doutor Francisco D'Angelo. Temos aqui vários subsecretários, administradores regionais, coordenadores da Prefeitura. Quero cumprimentar o ex-prefeito de Niterói, professor Godofredo Pinto, servidores da casa. Eu gostaria de sempre agradecer a acolhida de vocês, o carinho de vocês. Cumprimentar aqui a imprensa, jornalistas, amigos, queridos amigos. E queria, senhor presidente, fazer aqui a leitura da mensagem inaugural à casa, e certamente será repassada a todos os vereadores, com o objetivo de fazer um rápido diagnóstico e uma rápida prestação de contas para o Parlamento. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, eu tenho a honra de me dirigir a vossas excelências nesse início de trabalhos legislativos de uma nova legislatura, pelo dever legal do cargo que assumi, pela histórica mudança decidida soberanamente pelo povo de Niterói, mas também pelo reconhecimento do inestimável, insubstituível e democrático trabalho que desempenham e desempenharão nesse novo ciclo político e administrativo para a reconstrução da nossa querida Niterói. Quero saudar de maneira sincera, afetuosa, cada um dos parlamentares que iniciam seus trabalhos nessa egrégia Casa de Leis. O reconhecimento e a importância que deposito no trabalho desenvolvido pela vereança decorre do profícuo aprendizado, presidente, que pude absorver ao longo de minha experiência como membro desse colégio legislativo e também como membro do Parlamento Fluminense. É nesse contexto que aproveito também para transmitir a convicção de uma harmônica convivência que marque a relevante relação entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ademais, cumpre-me ressaltar que esta sólida relação será certamente reforçada pela articulação inédita e promissora que construímos junto aos governos estadual e federal e que já garantiram, nesse breve período, desde o início de minha gestão, significativos investimentos em Niterói. Hoje eu recebi o presidente para um café da manhã e também recebi o governo do Estado, o governo federal, e demos início às obras de duplicação da Avenida do Contorno. Após 40 anos de demandas, de reivindicações, essa obra se iniciou hoje com investimentos previstos de 50 milhões de reais, o que vai contribuir muito para a mobilidade urbana na nossa cidade. Esse é mais um exemplo de como a união entre os 3 níveis de governo tem sido tão importante nesse momento inicial da nossa gestão. A união da Prefeitura com o governo estadual e o governo federal, a sinergia entre os poderes legislativo e executivo e a parceria com todos os segmentos da sociedade civil, notadamente o setor produtivo e os movimentos sociais, será reafirmada permanentemente como o melhor caminho para a superação dos problemas da cidade e para colocar Niterói
na posição de destaque que todos nós almejamos. Queremos ser reconhecidos como um governo de união, em que as diferenças passadas, partidárias e ideológicas são respeitadas, mas deixadas para trás quando pensamos na Niterói do futuro, que precisa do esforço de todos nós para retomar a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável nos patamares que desejamos. Assim, cumprindo o disposto no inciso 24º do artigo 66º da Lei Orgânica, promulgada em 4 de abril de 1990, eu venho lhes apresentar um breve diagnóstico de nosso município, da Prefeitura que assumimos, e informar-lhes das medidas necessárias para a superação exitosa dos principais entraves que obstaculizam o seu pleno desenvolvimento. Ainda no período de transição, constituí uma equipe coordenada eficientemente pelo vice-prefeito Axel Grael, que elaborou relatórios sobre a dramática situação fiscal, financeira e de gestão da Prefeitura. Entretanto, o panorama encontrado nesses primeiros dias de governo demonstrou que a herança de passivos fiscais, financeiros e administrativos é ainda mais crítica do que havíamos identificado. As fragilidades encontradas comprometem sobremaneira a eficácia da gestão. A situação fiscal mostrou-se ainda mais grave. Uma dívida líquida consolidada com crescimento exponencial, restos a pagar e despesas não empenhadas e nem solvidas em 2012 superiores a 200 milhões de reais, além de toda a folha salarial de dezembro último, que somente pôde ser paga com recursos da cota única do IPTU em janeiro de 2013. Os números, vereadores e vereadoras, indicam compromissos de curtíssimo prazo, sem recursos em conta, superiores a 240 milhões de reais. No médio prazo, a dívida consolidada cresceu 600% em 4 anos e hoje é superior a 433 milhões de reais. Registra-se que esse montante equivale a 10 vezes a capacidade atual de investimento anual da Prefeitura de Niterói e que tal herança compromete significativamente a capacidade de novos investimentos da nova administração da Prefeitura, que busca honrar os dispêndios de outros exercícios financeiros e da administração anterior. A cidade enfrenta ainda outras crises. Além da questão fiscal, encontramos grave descontrole. Pedir, Janete, por gentileza, que tenha respeito, por gentileza. Por a gentileza. Cidade enfrenta ainda outras crises. Além da gestão e do problema fiscal, encontramos grave descontrole nas contas públicas e déficit previdenciário, senhor presidente, em patamares capazes de inviabilizar a boa governança. O cumprimento de compromissos de atenção básica aos munícipes e a garantia do cronograma de pagamentos. Os baixíssimos índices de investimento anuais verificados não são condizentes com a cidade que detém o 8º índice nacional dentre as 100 maiores cidades do país em receita própria e o 45º PIB dentre as 100 maiores cidades brasileiras. Apontam que não houve investimento com recursos próprios nos últimos anos e que a Prefeitura não reuniu condições de receber recursos voluntários da União
e extra-orçamentários de qualquer natureza, pois estava há 4 anos inadimplente. As crises fiscal, financeira e administrativa, entretanto, não paralisaram a nova administração da Prefeitura de Niterói. Ao contrário, desde o processo de transição, a equipe do novo governo vem trabalhando intensamente para reverter o quadro encontrado. As necessárias e duras medidas relacionadas ao ajuste fiscal e ao choque de gestão evitaram o colapso dos serviços públicos essenciais à cidade e tem como meta reequilibrar as contas públicas, retirar a Prefeitura do Cadastro Único de Convênios, o CAUC, e da inadimplência, restabelecer minimamente a rotina de manutenção e conservação da cidade, recuperar a capacidade de investimento, iniciar, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, o ano de 2014 em situação menos dramática. O duro ajuste fiscal, a indisponibilidade de mais de 10% da receita líquida determinada pelo decreto número 11.336 de 2013 e o choque de gestão estão sendo viabilizados disciplinadamente pela redução de 10 secretarias, 9 administrações regionais, inclusive uma das mensagens executivas que envio no dia de hoje à Casa, dentre as 8 que serão apreciadas pelos vereadores, diz respeito à unificação das atribuições de administrações regionais,